Sejam bem-vindos todos ao workshop Semana da Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Vamos falar hoje sobre os 7 erros clássicos que levam à reprovação dos candidatos, que no caso, a maioria deles. Esse material aqui também vai estar na forma de um e-book e essa altura do campeonato que você está me assistindo, com certeza você já recebeu através do canal do Telegram e o aviso para baixá-lo através também do e-mail que você cadastrou. O nosso objetivo aqui nessa semana, enquanto Maxillofacial Education, ou MFE, é promover o melhor conteúdo que a gente puder, que seja de extremo valor, mesmo para você que não vai estar ainda nesse momento com a gente, ou para você que vai estar conosco assim que a gente lançar o curso no dia 3, sobre aprovação na residência. As provas de residência, elas têm ficado cada vez mais difíceis, têm se tornado muitas vezes um tormento na vida de vários estudantes, tanto lá na medicina, quanto no caso da odontologia, dos que estão ainda para se formar, quanto aqueles que já se formaram e que almejam seguir carreira na CTBMF, ou seja, na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Por que isso? Porque nos últimos anos o vestibular tem sido cada vez mais tranquilo. Vamos ser sinceros, quantos aí que estão nos acompanhando nem precisaram realmente fazer uma prova de fato, porque tinha mais vagas do que alunos querendo estudar. E isso acontece em várias instituições ao redor do país. Logo, para muitos, é a primeira vez que você, enquanto profissional ou aluno que está se formando da odontologia, é confrontado com um edital de um verdadeiro concurso de nível maior, de um alto nível. Após uma conversa com a equipe de professores, que a gente vai ilustrar no decorrer dessa aula, a gente acabou chegando à conclusão do que é que a gente gostaria que tivesse nos contado pelo menos um ano antes de a gente fazer a prova de residência. Quem for lá acompanhar o e-book e principalmente assistir aqui, vai ver que a gente vai dar algumas dicas que vão ser, muito provavelmente, um divisor de águas, um fator diferencial em relação à concorrência. Você vai aprender que com erros e acertos de outras pessoas, você vai melhorando a sua experiência, mesmo que essa seja a primeira vez que você vai tentar a prova para a residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A gente vai ensinar, de forma breve aqui, um método capaz de fazer com que você evolua rapidamente para passar na tão sonhada vaga de residência, sem ter que interromper literalmente, parar por um ano, desde que você consiga planejar e seguir à risca. Mas, se você não almeja pagar o preço, já digo de antemão, o que é pagar o preço? A gente já está, no momento que você vê esse vídeo, no final do mês de fevereiro. Então, no mínimo, para você manter ritmo de estudo, você tem que ter começado a estudar alguma coisa em janeiro e fevereiro. Pela nossa vivência, as temidas provas de residência, como a gente vem acompanhando através dos nossos alunos, elas têm aumentado o nível cada vez mais, como eu falei brevemente no início. E esses concursos acabam muitas vezes sendo difíceis não só pelo nível da prova, mas porque o número de vagas não suplanta o número de pessoas que almejam entrar. Então, primeiro de tudo, você tem que saber como se preparar antes de estudar, porque a gente vê que a maioria acaba estudando de forma desorganizada, sem planejamento, sem cumprimento de metas e quando vai vendo ao longo do ano vai se desestimulando. Então, essa aula é para você, para que você possa aprender a estabelecer uma estratégia que tanto eu quanto os outros professores do MFE, a gente acabou e ainda utiliza no nosso cotidiano, para a gente atingir melhores resultados naquilo que a gente se propõe. Inclusive que serviu para que a gente passasse, vários de nós, de primeira nas residências que a gente tentou. E evitando assim que você caia no tal do efeito manada, ou seja, um modo automático, em que você não vai ter um método verdadeiramente eficaz. E o pior, a maioria de todos que eu aqui estou citando, que caem no modo automático, eles cometem exatamente os 7 erros clássicos que a gente vai falar aqui. Alguns denominariam até de 7 pecados capitais de um preparo para a prova de residência, que acaba destruindo totalmente a chance de aprovação em uma residência, mesmo às vezes residências mais fáceis. Infelizmente, essas pessoas muitas vezes até passam o ano anterior estudando,
só que não lembram de nada do que estudaram. Logo, vão falhar. Então, a partir de agora, que você está nos acompanhando, você vai ter acesso ao que consideramos mais importante para o planejamento adequado desse seu ano de residência. Todas as dicas teóricas e práticas que a gente vai apresentar ao longo dessa primeira aula foram testadas por nós, professores, e também aplicadas em nossos alunos, sendo decisivas para o alcance dos resultados. Então, sem mais enrolações, vamos aqui apresentar para vocês o que a gente considera que são 7 erros clássicos que você precisa conhecer antes de começar verdadeiramente a estudar para a residência. Vamos lá. Erro número 1. Não conhecer o tamanho do desafio que é a prova que você almeja. O primeiro erro é também uma má notícia, o que pode não parecer muito animador para você que está aqui nos acompanhando. Porém, é essencial que você esteja completamente informado ao planejar esse seu ano de provas de residência em cirurgia bucomaxilo. Mas, professor, que notícia é essa? Veja bem, desde 2010, em apenas 8 anos, aumentou bastante o número de cirurgiões dentistas ativos no Brasil. Esse dado é do Conselho Federal de Odontologia, pode olhar lá no site, na parte de estatísticas. Houve um aumento nesse período de 42,27%, passando de 219.575 pessoas para 312.403 mil dentistas, segundo esses dados oficiais. Considerando a população brasileira de aproximadamente, em 2018, 208.494.900 pessoas, de 7 de 2018, temos uma proporção de 668 habitantes para cada dentista. Em outras palavras, são 1.495 dentistas por 1 milhão de habitantes, enquanto, de acordo com dados de 2015, a gente tem uma proporção da Alemanha, Japão, França, Estados Unidos, Reino Unido e China de, respectivamente, 780, 750, 680, 610, 430 e 105 dentistas para cada 1 milhão de habitantes. Apesar de alguns cursos de odontologia no Brasil ainda estarem entre os melhores do mundo, tive a oportunidade, ainda bem, de ter estudado lá na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, da USP, onde eu fiz o PhD em cirurgia, que, segundo pesquisa recente, está entre as top 10 do mundo. A gente tem muitas faculdades que estão bem aquém disso aí. E segundo pesquisas publicadas em 2013 e divulgadas em junho de 2015 pelo IBGE, existem grandes desafios ainda a serem vencidos por causa desses cursos que mereciam, em outras palavras, serem fechados. Por quê? Porque preparam infimamente os profissionais. Então vejam, atualmente a gente tem mais de 10 mil dentistas despejados no mercado de trabalho por ano. Já somos hoje pouco mais de 20% dos profissionais do planeta. E saiba que hoje, fevereiro de 2020, quando a gente grava esse vídeo, há quase 600 mil cirurgiões dentistas no Brasil. Se você estiver no primeiro ano de faculdade e vai sair, consequentemente, em 2025, daqui a 5 anos, há uma pretensão de 10% a mais desse número. Contudo, se em 5 anos a gente continuar crescendo de forma indiscriminada com essas faculdades que vem abrindo, em cerca de 10 anos o número de profissionais vai chegar próximo ao dobro, se não for mais. Enquanto isso, as vagas de residência permanecem praticamente estáveis, sem mudar. Consultei o site do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, do qual eu faço parte como membro titular, e saibam que atualmente há 30 residências lá reconhecidas. Vou trazer um dado atualizado mais adiante, principalmente para quem estiver com a gente no MFE, mas eu diria o seguinte: se cada residência dessa tiver 2 a 3 vagas, a gente tem uma variação anual de 60 a 90 vagas para o Brasil todo. Para piorar, o ritmo de crescimento do número de formados comparado ao número de vagas da residência vai continuar sendo absolutamente desequilibrado, por mais que nem todo cirurgião dentista vá seguir a carreira de CTBMF. Ainda vou dizer mais, até isso está mudando. Sabem por quê? Vai minando cada vez a quantidade de vagas disponíveis, porque eu digo como professor que já fui de mestrado da Federal, daqui de Sergipe, muitos egressos recém-formados, por falta de onde trabalhar e de emprego de condições adequadas, eles acabam fazendo residência. E esse é um dado que está passando desapercebido. Devido então a esse desemprego que assola o país há alguns anos e a diminuição de vaga de concurso público, que não seja residência, muitos recém-formados estão fazendo a prova de residência para ganhar bolsa e tentar se sustentar sua família. Sabem por quê?
há uma média de mais ou menos R$3.000 de valor de remuneração da Bolsa de Residência. É maior do que muitas prefeituras pagam aí pelos programas de saúde da família, o PSF. Portanto, esse dado torna explícito um prejuízo intangível que a gente tem na cirurgia bucomaxilofacial, porque não há dados palpáveis ainda. Ademais, isso vai prejudicar muito a nossa especialidade. Por quê? Porque várias pessoas dessas vão pegar uma vaga, vão cursar residência, mas talvez elas não sigam carreira na cirurgia bucomaxilofacial. Então pense, o investimento que o serviço público, que os governantes estão fazendo nessas pessoas, talvez sejam em vão. E se a gente for levar ainda em consideração o número de pessoas que se formam e não passam na prova de primeira, voltando a fazer no seguinte ano, você vai ver que a concorrência piora muito a cada ano. E agora, será que eu localizei você no tamanho da bronca que tem? Então, o necessário é começar a entender isso para não cometer um erro. Por quê? Por mais que a gente saiba que para quem estuda sempre vai ter uma vaga para quem se dedica, primeiro você tem que passar na residência. E muitas vezes, devido a essa quantidade de profissionais de inchaço da odontologia, para você ser um bom profissional, torna-se necessária alguma especialização. E o concurso de residência é uma das únicas áreas da odontologia em que não se paga para fazer a pós-graduação. Ao contrário, você recebe uma remuneração. Então tudo isso junto, esse conjunto, forma um cenário que é cada vez mais difícil passar numa prova de residência. Não é coincidência que vocês estão vendo tantos cursinhos preparatórios ao redor do país crescendo e aumentando, principalmente da forma presencial. Mesmo que você faça 1 a 2 anos de cursinho, às vezes você não consegue passar. Então nós consideramos fundamental você ter consciência primeiro dessa grande dificuldade para não cometer esse erro. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, coloque muita energia no planejamento desse seu ano, sabendo que você tem esse desafio aí pela frente. E segundo, tenha uma noção perfeita que se você não passar nesse primeiro ano, o ano seguinte vai estar um pouco mais difícil em quantidade de relação vagas e profissionais que estão tentando, e você tem que se preparar ainda mais. Para exemplificar melhor, imagine um time de futebol que teve um jogador expulso num jogo muito importante. Se você acompanha futebol, não sou muito fã, mas eu estou exemplificando para facilitar porque eu sei que muitos gostam, a gente sabe que tem um jogador a menos, o time vai ter que se esforçar muito mais, correr muito mais para tentar vencer, mesmo em desvantagem considerável, depende até do jogador e da posição. Então imagine agora que esse time com um jogador expulso, mesmo que perca esse jogo, ele pode se recuperar na partida seguinte. Só que o jogo na partida seguinte, a pressão psicológica vai ser fora de casa, contra o melhor time do campeonato, vai dificultar e vai trazer motivações para que mesmo que ele lute mais e mais, vai se tornar mais difícil. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Precisa, primeiro de tudo, antes de pensar no estudo, é traçar uma estratégia para preparação. Porque você joga em desvantagem estatística e no ano seguinte você até pode se recuperar, mas essa partida vai ser um pouco mais difícil. Então, primeira dica é não cometa esse erro de menosprezar o que é a prova da residência e se prepare adequadamente. Vamos agora para o erro 2. Erro 2 é fazer o mesmo que todos, seguir o efeito manada. Já falamos disso em podcasts para quem nos acompanha. Fazer o mesmo que todo mundo, ou seja, seguir o efeito manada, é um erro clássico que a maior parte das pessoas que estão no preparo para a residência frequentemente fazem e ignoram. Porém, é importantíssimo para que você que quer fazer uma residência, principalmente quanto mais concorrida ela for, você entenda que o motivo de você não cometer esse erro é muito simples. Você tem que estar dentro de um cronograma e que você siga ele à risca, principalmente quanto mais difícil for o lugar que você for tentar. Vamos lá, pare para pensar. Notas medianas vão te aprovar? Vão garantir uma vaga para você? Não, você precisa de algo a mais. E a única maneira de ter isso de forma eficaz é melhorar a sua preparação. Então você não pode se preparar como aquele que às vezes quer um curso menor, um curso mais inferior. Então, no final das contas, a maioria dos estudantes e profissionais de odontologia, no ano da prova de residência, costumam só e somente aumentar a quantidade de horas estudadas, ingressam no curso preparatório tradicional
e começa a fazer questão de concurso de forma bem exaustiva. E se você repetir essa estratégia, sinto lhes informar, você tem grandes chances de no máximo conseguir um resultado mediano, o que vai ser insuficiente se você quer uma residência mais elevada, mais concorrida, com a prova mais difícil. Mas como assim, professor? Pessoal, tem que entender que quanto melhor for o seu planejamento, o seu método de estudo, mais fácil você atingir a aprovação. Mas não se preocupe, que ao longo aqui ainda desse vídeo a gente vai falar sobre a estratégia que a gente considera eficaz para que você não cometa esse efeito de planejar junto com os outros de forma manada. Vamos lá para o erro 3. Tentar estudar e decorar todo o conteúdo da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Quem nunca? Já passei por isso, os outros professores também. Esse é um erro clássico que praticamente todo mundo comete, seguindo o famoso roteiro generalista, que até chama de volta o erro 2. Como é que funciona? A pessoa começa lá a estudar janeiro, fevereiro, vai estudando de tudo um pouco, vai vendo apostila, vai lendo livro, vai resolvendo um pouquinho de questões e parece que a energia, por estar lá elevada no início do ano, promessas, etc., nunca vai se cansar. Mas sinto informar, é uma estatística. Com o passar dos meses, a pessoa percebe que já não consegue lembrar dos primeiros conteúdos que estudou anteriormente. E essa sensação vai piorando conforme aumenta a sobrecarga de informações na mente. Isso vai ocorrendo em meados lá de abril para maio. E esse cenário leva a um outro problema. Você começa a ficar desmotivado, começa a ficar pessimista em relação às provas. E sabe no que é que isso culmina? Na interrupção ou uma diminuição acentuada do seu estudo. Isso tudo vai se refletir lá na reta final, quando a prova estiver mais próxima. Vai fazer com que a maior parte de vocês que estão aqui me acompanhando e não vão seguir esses conselhos, fique desesperado para tentar estudar o que é mais importante, mas às vezes não vai conseguir enxergar. Então, todos nós da equipe do MFE já estivemos com colegas e amigos que passaram por isso. E foi isso que também aconteceu conosco, até a gente enxergar que era necessário um novo planejamento e reformulação do método que a gente estava estudando. Em outras palavras, você faz um roteiro, mas esse roteiro ele tem que ser flexível e ao mesmo tempo ele tem que te desafiar um pouco, porque você tem que ter micrometas, a gente vai falar ainda também disso. Então eu vou desafiar vocês aqui a mostrar para amigos que prestaram provas de residências anteriores e não passaram por isso. A maioria passa por isso. Esse é o ciclo que a gente denomina aqui no time de caminho do desapontamento, porque você começa a ficar frustrado, vai começar a ter resultado ruim e às vezes nem vai fazer a prova de residência. Conheço vários que não prestaram a prova de residência. Agora, alguns chegaram a passar, mas às vezes em concursos de residência mais fáceis. E alguns fizeram a residência só por fazer. Eu acredito que a maior parte de vocês que estão aqui nos acompanhando não concordam com isso. E porque vocês vão querer os melhores programas de residência que vão preparar você para ser um cirurgião bucomaxilofacial de ponta. Então é necessário entender que a matéria das provas cobre todo o conteúdo da cirurgia bucomaxilo, só que não tem por que querer memorizar tudo. Sabem por quê? Ao fazer isso, você não estuda de forma planejada e você vai acabar falhando e escolher quais são os assuntos que precisam de mais energia para você estudar o que mais cai, tanto no geral, como trauma, na maior parte das residências, como em especificamente aquela residência que você está se planejando para fazer. Então, esse é o erro número 3, não cometa ele. Erro número 4, pensar que a sua energia é infinita. É um erro clássico, até depois que a gente já está na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, assim como também vou trazer uma alusão dos médicos. A gente costuma às vezes acreditar que pertence a um grupo seleto de super-heróis, que pode trabalhar e estudar sem parar, perder várias noites sem perder rendimento, o que não é verídico, é um erro grave. E eu posso afirmar, particularmente por quê? Porque eu já cometi e ainda cometo às vezes e acabo pagando preço, que é um estresse inerentemente envolvido com esse tipo de abordagem. Você precisa planejar para produzir o máximo possível e não comprometer sua energia e vitalidade quando está se preparando para a residência. A gente já viu inúmeros casos de pessoas que simplesmente se esgotaram no meio do ano da residência, não conseguindo fazer mais nada depois.
E eu não posso deixar de citar algo que é muito importante e que eu já conheci algumas pessoas que passaram por isso. É a ocorrência da síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico de caráter depressivo que é geralmente precedido de um esgotamento físico e mental intensos. E a sua causa geralmente está intimamente ligada à vida profissional. Como eu disse, já conheci algumas pessoas diagnosticadas e que precisaram se retirar da sua vida profissional como cirurgião bucomaxilofacial, como médico e também como enfermeiro. Isso acaba também estando diretamente relacionado com você que está se preparando para a residência. Professor, por quê? Vamos lá. No ano que você está se preparando, que você vai fazer as provas, ele tem uma tendência a ser mais intenso e estressante. Concordam? Não somente pela preparação e estudo, mas por tudo aquilo que pode acontecer simultaneamente. Principalmente quem está aí no último ano. Estágios, trabalho de conclusão de curso, TCC, ainda tem provas de faculdade, formatura, ou até para quem também já se formou, está trabalhando, e às vezes trabalhando bastante. Cada época que vocês vivenciam tem suas responsabilidades pré-estabelecidas. Quando eu digo pré-estabelecido, aí fica a dica. É isso que torna possível você prever algumas situações que podem te tirar a paz do preparo para a residência. Então, desse modo, é fundamental que no momento de traçar o planejamento estratégico, você tenha noção que a sua energia não sendo infinita, você não pode gastá-la com algumas situações que podem ser, quem sabe, evitadas. Para falar a verdade, a maioria das pessoas nem sabe mesmo fazer isso, sabem por quê? Porque nem se planejam. Apenas, como a gente viu no erro anterior, só seguem o efeito manada, cronograma de curso fechado, que é para todo mundo, sem direcionamento nenhum, o famoso caminho que a gente já falou aqui do desapontamento. Portanto, aquela célebre citação do John Beckley, você pode até não conhecer esse autor, mas você já ouviu falar o que eu vou citar agora. Ela explica bem as reprovações que ocorrem em maioria na residência. Vamos lá. A maioria das pessoas não planeja fracassar e fracassa por não planejar. Portanto, a gente pode definir este erro da seguinte forma: falta de planejamento somado com tentar estudar tudo, somado com falta de energia, igual fracasso e muita frustração. Vamos agora para o erro número 5. Confundir duas situações que são diferentes: ser produtivo e estar ocupado. Muitas vezes a gente acaba achando que por a gente estar com alguma ocupação, a gente está sendo produtivo durante a preparação para a prova da residência. E com isso a gente vai investir horas, dias, semanas, meses estudando, lendo apostilas, assistindo aulas presenciais, videoaulas na internet, fazendo questões, revisando, etc. Mas infelizmente a gente percebe que o tempo investido no estudo não está diretamente relacionado com o que a gente está tendo de resultado ao fazer as questões. Isso ocorre porque a maioria das pessoas apenas se ocupa, o que é muito diferente de produzir. Estuda horas a fio, sem planejamento estratégico. Só vai tentando ter uma sobrecarga de informações que vai alimentar o roteiro que a gente disse do fracasso e levar ao desapontamento. Da mesma maneira, e para uma aula de um cursinho cansado e sem qualquer objetivo claro do que é necessário absorver naquele dia, vai fazer com que você só esteja ocupado, sinto lhe informar. Você literalmente vai estar só de corpo presente nesse lugar, porque a sua mente vai estar longe. Às vezes você vai estar pensando em outras coisas. Então você não vai estar apto nesse momento para absorver as informações. Produzir, pessoal, significa ir em direção ao seu objetivo. Perseguir uma meta. Quem não tem planejamento estratégico de estudo não tem objetivo e não sabe onde vai chegar. E se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Esse fato é extremamente importante porque muitas vezes a pessoa não atinge os resultados esperados e fica colocando a culpa em N situações porque passou no ter estudando e não conseguiu entender o motivo por que falhou. No nosso meio, a maior parte das pessoas costumam ser muito estudiosas e se cobram muito em relação ao tempo que se dedicam de estudo. Só que esquecem que tem que avaliar qual é a produtividade que esse tempo delas está produzindo.
Não caia nesse ciclo de enganação. Tempo ocupado não é igual a tempo produtivo. Já estou frisando isso aqui. Você deve sempre se perguntar se você está sendo produtivo ou se você só está ocupado. Vamos lá. Se você estiver produzindo, pare imediatamente o que você está fazendo, que eu imagino que se você tiver entendido e concordado com o que eu estou falando, você ainda vai ter uma dúvida fundamental. Professor, como é que eu posso otimizar o meu estudo para maximizar a minha produtividade e assim aproveitar mais, absorver mais conteúdo e conseguir passar na prova de residência? É isso que eu vou responder a partir de agora, falando o erro número 6. Estudar da forma errada. Estudar de maneira errada é uma verdadeira pedra no caminho de quem está se preparando e está prestes também a fazer prova de residência. Uma vez que você almeja um local que às vezes é mais concorrido, eu já frisei nesse vídeo de hoje que você tem que se preparar acima da média. É fundamental, então, aprender a estudar corretamente. E isso vai fazer com que você tenha uma preparação de vencedor e conquiste a sua meta. E aí eu posso então dizer a vocês que há dois tipos opostos de estudo. O estudo passivo e o estudo ativo. É preciso que a gente descreva aqui a definição de cada um deles para que vocês possam evoluir. O passivo é aquele em que a pessoa está estudando, vai recebendo as informações sem mesmo buscar elas. E o cérebro é que automaticamente vai filtrando ali e definindo o que é que você vai ter como alguma informação retida e o que é que vai ser perdido na memória de curto prazo. Sinal de alerta. Isso aí vai fazer com que você falhe na resposta da prova de residência. Vou dar um exemplo clássico, que talvez muitos aí se identifiquem. Você está numa aula da faculdade ou do seu cursinho preparatório presencial e o tema é osteossíntese em cirurgia ortognática. Talvez você nem soubesse qual era o tema de hoje e o certo era que você tivesse sabendo. E você também não tinha nada definido, não tinha lido nada sobre essa aula. Então, mesmo esse sendo um tema recorrente nas provas de residência, você acabou não se preparando. E pode ter certeza, só ir lá de corpo presente vai ter dificultado a sua absorção. Sabem por quê? É um tema que cai bastante. Há uma grande variação no tocante às fixações internas, as osteossínteses. E aí, assim, a aula pode começar abordando diversos temas, como os tipos de osteotomias mandibulares, maxilares, desenho dessas osteotomias, indicações, vantagens, desvantagens, assim como as modalidades de fixação que vão ter variações na quantidade de placas e parafusos. Por exemplo, uso só parafuso, uso só uma placa, uso duas placas, uso desenhos modificados de placas. No estudo passivo, pouco vai importar para você esse conteúdo todo vasto sobre os tipos de osteotomia, sobre o que mais cai. Por quê? Porque você não está procurando saber quais são as informações mais importantes. Isso tem que estar no seu planejamento. Então, o ideal é que você já vá sabendo algo, pelo menos. Sendo assim, o seu cérebro é que vai definir de forma involuntária o que é que merece ser guardado e o que é que vai ser, infelizmente, desprezado, mesmo na sua memória de longo prazo. E mesmo que você anote no seu caderno, às vezes você não vai conseguir se guiar por completo. Depende muito de qual foi o seu grau de atenção. E ainda tem outra. Muitas vezes o professor que está lá no curso vai falar para tanta gente diferente, entre eles seus concorrentes, e vai ter uma tendência que você seja tratado por igual. É algo que a gente no MFE quer fazer de forma distinta. A gente quer dar um direcionamento mais individual, mesmo sendo um curso, claro, que coletivo. Então, no final das contas, você precisa pegar apostilas, capítulos de determinados livros e que caiam com mais frequência para você determinar, para você estudar e você absorver mais aquele conteúdo. O processo é praticamente igual, então, quando você está indo para a aula. Você tem que ir sabendo um pouco daquele conteúdo para tentar ter uma absorção maior. Isso é uma dica. Só que 90% das pessoas ou mais não fazem isso. Já por outro lado, o estudo ativo, que
que eu estou citando isso de você já ir sabendo um pouco do conteúdo, é aquele em que você sabe o conhecimento que você está procurando e vai direto para ele. Isso pode ocorrer tanto em aulas, quanto apostila, quanto livros. Claro, na primeira vez que você está sendo exposto ao assunto, isso é difícil, mas quando eu digo se preparar para a residência, você vai ter visto mais de uma vez. Quer ver um exemplo clássico? É o estudo da própria prática de cirurgia. Às vezes você pode estar lá na disciplina de cirurgia oral ou estar formado numa clínica e chega um paciente com determinada patologia sistêmica e você não lembra de uma medicação que você tem que fazer lá, a posologia, você não lembra da concentração. Rapidamente você vai pegar o quê? Seu smartphone, vai pesquisar e resolver de pronto imediato. Isso, gente, acaba sendo uma prática de estudo ativo. Dificilmente você vai esquecer, porque você foi confrontado com a informação que você tinha noção, mas não sabia exatamente. Então ajuda muito. Em alguns minutos de pesquisa, você acaba então percebendo e aprendendo mais do que várias horas de estudo passivo. Quem nunca sentiu isso? Concordam? Essa informação ela vai imediatamente para uma área nobre da memória, sendo muito mais vivida do que aquela que você ficou ali quase cochilando assistindo numa aula expositiva. Isso vai ocorrer porque o estudo ativo ele gera muito mais fixação, porque ele está relacionado a um gatilho, a emoção. Não quer dizer que você vai chorar porque leu aquele conteúdo, mas quem nunca se emocionou por saber mais, por conhecer mais? O que eu quero deixar claro é o seguinte: quando você busca ativamente por um conhecimento, você vai gerar ao mesmo tempo uma importância desse conhecimento, desse conteúdo na sua formação e você vai excitar áreas do cérebro, você vai ficar mais estimulado para o aprendizado. E esse estudo ativo é o que separa literalmente adultos de crianças e adolescentes, digamos assim, quando você está se preparando para a prova de residência. E agora, no último erro, a gente vai explicar um pouco mais de como fazer para se preparar adequadamente para a prova de residência. Então, o erro 7 é não saber aplicar o estudo ativo que a gente falou ali no erro 6. Se você já acompanhou até aqui esse vídeo, com certeza você já está na frente da maioria dos seus concorrentes até um ano, porque ao longo desse vídeo eu trouxe para vocês algo que é importantíssimo e muitos deixam de lado, que é aprender a estudar. E agora a gente vai dar insights de como você pode colocar isso em prática. Você já deve ter ouvido por aí, não se dá o peixe e sim se ensina a pescar. É mais ou menos o que a gente quer fazer na Maxillofacial Education, para que você possa evoluir constantemente conosco. Então, o que a gente quer para você, candidato à residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, é que entenda que as matérias das provas de residência, apesar de enormes, a gente não precisa memorizar tudo. Ao mesmo tempo que eu já frisei para vocês que é necessário a aplicação do estudo ativo. E quando eu digo estudo ativo, é inclusive se planejar para saber o que mais cai. Então, assim, a grande chave desse negócio, de se preparar, é você selecionar o que precisa ser estudado, dosando aqui a sua energia, e que você saiba e aceite que você não é o super-homem. Você tem energia finita e pode se esgotar em vários momentos, inclusive acabar se desestimulando. Então, o que realmente vai diferenciar você dos outros concorrentes é saber exatamente quais são as partes de cada tema mais cobradas. Não adianta querer só saber que trauma é o assunto mais importante, que é o mais cobrado. Eu não diria que é o mais importante, porque se você só souber trauma, dificilmente você vai passar numa prova de residência. O que você tem que saber é que trauma cai com bastante frequência e não só trauma, saber de vários outros conteúdos o que é que mais cai. E quando é o que mais cai, depende também da prova de residência. Você vai ter locais que, por exemplo, pode cobrar em relação à traumatologia bucomaxilofacial mais classificações, outro local mais exames de diagnóstico, outros cobrar as duas coisas associadas, outros podem cobrar mais características clínicas de cada tipo de fratura em relação ao osso da face, outros tratamentos e associação de tudo isso. Portanto, gente, é só dissecando cada tópico, sabendo os assuntos mais cobrados também de cada subtópico, que você vai conseguir otimizar seus estudos.
É isso que faz uma pessoa ter uma preparação muito bem feita. Eu chamaria de uma preparação raiz. Somente assim é que você vai planejar o que deve realmente aprender de uma aula, de um livro, de uma apostila. Daí você vai evitar a sobrecarga mental de informações e aquela sensação péssima de não conseguir lembrar de nada do que você estudou vai ficar no passado. E aí sim você não cai no tal do caminho do desapontamento e não vai se desestimular. Ao contrário, vai se manter focado. O que muita gente nos pergunta, e eu recebo direto através do direct, do YouTube, até no WhatsApp, é quando falamos sobre isso tudo e talvez você ainda também possa ter a seguinte dúvida. Por que algumas pessoas que nunca ouviram falar desse método conseguem serem aprovadas, inclusive em bons lugares? É porque o estudo ativo, alguns aplicam mesmo sem perceber, entenderam? Não há um número exato para isso, mas a gente acredita que o estudo ativo ele seja cerca de 10 vezes mais eficaz do que o passivo. Basta você pensar em quantas vezes você praticou algo que você estudou e ele foi muito mais eficiente. Isso é uma metodologia de abordagem ativa. Porém, o que ocorre é que existem várias pessoas que não conseguem aplicar sem ter um direcionamento, diferente daquelas que, como eu já falei anteriormente, tem alguma inteligência acima da média. Mas entenda, eu não estou dizendo que, eu não estou dizendo ou insinuando que a maioria de nós não é inteligente. O que eu quero aqui dizer é que o nosso cérebro vai acabar tomando decisões de forma involuntária e você não pode deixar isso acontecer. Consequentemente, a gente aconselha fortemente que você pratique esse estudo ativo de forma deliberada. Tenha certeza que a maioria das pessoas não é mais inteligente que você que está aí nos acompanhando. Elas podem apenas estar se preparando melhor que você e preparando de forma ativa. Esse é um dos papéis dos preparatórios para a residência. Auxiliar vocês, e no nosso caso no MFE, para que atinjam ao máximo essa abordagem ativa do conhecimento, cumprindo micrometas, macrometas, até a gente chegar ao denominador final, que é a aprovação da residência. Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo da semana do workshop de residência em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial. Gostaria de agradecer por toda a nossa equipe do Maxillofacial Education, por você ter chegado até aqui. Você demonstrou verdadeiro interesse em se preparar adequadamente para as provas de residência, aprendendo inclusive com os erros e acertos de quem já passou por esse processo. Mesmo que você discorde de algumas coisas que nós já falamos, a sua atitude em buscar o conhecimento já comprova que você está disposto a pagar o preço e se preparar em fazer algo diferente. É fato, infelizmente, que a maioria das pessoas ainda vai se contentar com cronograma pré-estabelecidos, generalistas ou coletivos, feitos por vários cursos, e aí vão seguir a manada em direção a resultados medíocres. Mas a gente sabe que os lugares de destaque nesse mundo, seja na prova de residência ou qualquer outro setor da vida, da profissão, das profissões, eles estão reservados para quem tem ousadia de buscá-los. Então nós acreditamos que você também faz parte de quem tem essa vontade, essa ousadia. Então, para todos vocês que assistiram esse vídeo, eu vou pedir que mandem o feedback, mandem comentários na própria página onde está esse vídeo, logo abaixo, printem a gente nos stories do Instagram, mandem suas dúvidas e no próximo vídeo eu me encontro com vocês com mais outro tema que seja de forma imprescindível para ajudar no preparo da melhor forma possível para uma aprovação nas provas de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Até breve!